Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez, em que hoje nós iremos analisar a nona rodada do Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016, partida que foi jogada no dia 14 de março de 2016, em que a Hou Yifan chegou nessa rodada, depois de 8 rodadas, com 5 pontos no bolso, e a Maria Muzychuk, que está defendendo seu título, tem apenas 3. Bem, nessa nona rodada, se a Hou Yifan conseguir pelo menos um empate ou então a vitória, ela é sagrada campeã mundial feminina de xadrez de 2016. E a Maria Muzychuk, que está jogando com as peças negras, precisa de vitória ou vitória. Se ela não conseguir a vitória, ela perdeu. Mesmo empate é uma derrota para Muzychuk, que isso caracteriza que ela não tem mais como igualar o resultado da Hou Yifan. Pois bem, precisando da vitória de negras, Maria Muzychuk respondeu o lance E4 com o lance C5, primeira vez que nós vimos a defesa siciliana nesse torneio. O lance que nós vimos como resposta para E4 em todas as partidas que E4 foi jogado foi o lance E5. C5 é uma abertura que deixa em aberto as possibilidades. Ambos os lados têm chances de ataque muito forte. Segundo o meu professor de xadrez, quando eu aprendi a jogar, a defesa siciliana seria uma batalha de foices. Você entrega uma foice para cada lado e manda os dois lados brigarem, certo? Sem escudo nem nada, só foices. Então é muito ataque, é muito sangue rolando no tabuleiro, e é isso que a Maria Muzychuk precisa hoje. Ela precisa tentar uma vitória, ela tem que correr riscos, e ela decidiu usar a defesa siciliana justamente para tentar essa vitória com as negras. A ideia da defesa siciliana é, ao contrário de E5, que está lutando aqui pelo centro, já ocupa o centro com o peão e luta pela casa D4, bem, E5 começa a ser um alvo para as peças brancas com uma certa facilidade. O peão branco já está num ponto do tabuleiro que naturalmente é um alvo para ambos os lados, certo? O centro. Ao invés de jogar E5, as negras jogam C5, lutam aqui pela casa D4 com as brancas. A gente vai ver que esse ponto aqui vai ser bastante importante para ambos os lados. Só que as negras já preveem que a coluna C vai se tornar uma coluna aberta. E com isso, elas vão tentar trazer uma das torres, de preferência ambas as torres aqui para a coluna C, e realizar uma grande pressão aqui em cima da coluna C. Então, as negras fazem o lance C5, pensando já alguns lances na frente, certo? As brancas respondem com cavalo em F3, cavalo em C6, aumentando a pressão em cima do ponto D4. D4 branco ocupando o ponto D4. A gente tem algumas trocas de peões aqui em D4. E agora o cavalo negro vai ficar encarando aqui o cavalo branco que está em D4. Não vai capturar imediatamente, porque senão as negras estariam entregando o centro para as brancas. As negras querem disputar esse centro, então vamos manter a pressão, certo? As negras preferem jogar cavalo em F6, atacando o peão de E4, cavalo em C3, defendendo o peão, D6, exerce uma defesa aqui no ponto E5, certo? Talvez E5 logo, para disputar esse centro, ocupar o centro, e também abrindo caminho para o bispo negro desenvolver. Bispo em E2, abrindo caminho para o roque. E5 branco, expulsando o cavalo aqui da casa D4. Cavalo em B3. Ele prefere voltar a capturar o cavalo negro. Se cavalo capturasse aqui, nova variante, peão toma, e de repente as negras têm a possibilidade de ter um belo centro aqui. As brancas não querem dar essa oportunidade para as negras, então elas voltam com o cavalo. Bispo em A7, abrindo caminho para o roque, roque, roque. Bispo em A3, bispo em A6, desenvolvendo
os bispos, ambos os lados. E aqui a gente já começa a ver a ideia das negras. As negras já têm a possibilidade de tentar ocupar essa coluna C. F3 das brancas, apoiando o peão de E4. É melhor você apoiar um peão com outro peão do que com uma peça, certo? Peões não têm muita mobilidade, peças têm. Então, agora o cavalo aqui em C3 está livre para operações mais importantes no tabuleiro. Ele não tem que ficar cuidando como se fosse uma babá desse peão em E4. Cavalo em A5, bispo e cavalo exercendo pressão em cima do cavalo em B3. Bem, ao invés de dobrar peões aqui na coluna B, as brancas preferem capturar o cavalo adversário. Dama toma peão, de novo. As brancas não dobraram peões aqui em B. Dama em D2. Em menor grau você está aumentando sua força aqui nessa diagonal. Não tem tanta coisa acontecendo agora, mas pode ser que aconteça no futuro. Só que a principal ideia das brancas é trazer uma de suas torres aqui para a coluna D e começar a bater em cima desse peão em D6. Esse daqui é um alvo muito lindo para as brancas. O sonho para as brancas é tentar capturar esse peão aqui, já que está difícil desse peão avançar, certo? D5 está sendo defendida pelo peão branco. Esse peão, de certa forma, está fixado aqui e não tem nenhum peão negro que possa apoiá-lo. Então, esse é um alvo excelente para as brancas. Torre de F em C8. As negras vêm tentar o domínio da coluna C. Torre de F em D1. As brancas têm a mesma ideia, só que ao invés de ser na coluna C, a coluna D que está semi-aberta para as brancas. Rei em F8, A4, com a ideia de trazer o cavalo para B5, batendo ainda mais aqui em cima do peão em D6. A6 das negras, defendendo essa ideia de cavalo em B5. Cavalo então vai para D5, propõe-se a troca de damas. As negras aceitam, cavalo toma D5, peão toma D5. E aqui o peão fixa o peão em D6, tira o bispo aqui de E6, só que com uma pequena desvantagem para as brancas. As brancas estavam exercendo uma grande pressão aqui em cima do ponto D6, de repente, esse peão em D5 vai diminuir bastante a pressão das brancas em cima do ponto D6, certo? Mas o objetivo das brancas hoje é empatar a partida, então as brancas não têm que necessariamente ir para cima. Quem tem que ir para cima são as negras. Então, perder esse ponto de ataque aqui não é tão ruim para as brancas. Bem, bispo em D7, incomodando o peão em A4. O peão está sendo defendido pela torre? Sim. Só que vamos tirar o peão do ataque porque é melhor você não precisar de peças para defender peões, porque senão essa torre aqui em A1 ia ficar tendo que cuidar desse peão da coluna A, certo? Bispo em B5 das negras, propondo a troca de bispos. Desculpa, eu deixei isso aqui marcado sem querer. As brancas preferem jogar seu rei em F1 com a ideia de que, bem, eu poderia capturar esse bispo aqui em B5? Poderia. Eu dobraria os peões negros aqui na coluna B? Dobraria. Só que de repente eu estou abrindo mais uma coluna para as negras tentarem fazer pressão em cima da minha posição aqui. E defendendo o meu bispo com o meu rei, bem, se as negras capturam o meu bispo, eu recapturo com o meu rei. Eu estou trazendo meu rei para o centro do tabuleiro. As damas já foram trocadas nessa partida, então não existe mais tanta ameaça para o meu rei. Eu posso trazer meu rei e usar meu rei como uma peça ativa, às vezes até mesmo uma peça de ataque em cima do meu adversário. Então, a ideia das brancas é essa. As negras jogam o lance F5, tentando alguma abertura de linhas aqui na ala do rei, lembrando que as negras precisam da vitória, elas têm que correr algum risco. C3 branco,
Bem, o peão estava aqui em C2, a gente estava tendo que guardar a torre aqui para defender o peão, certo? C3 ele é apoiado por um outro peão, você livra a torre para outras coisas na partida. E aqui, um lance que talvez fosse interessante seria bispo toma E2, rei toma E2. As negras trocam material? Sim, trocam. Elas precisariam de material no tabuleiro para tentar alguma coisa. Só que pelo menos elas tentam uma entrada aqui na posição do adversário. Elas tentam dobrar as torres aqui na coluna C. De alguma forma elas começam a entrar aqui na posição das brancas com algum ataque interessante. Eu acho que seria algo a se pensar. O lance bispo toma E2. Só que as negras estão com a ideia de tentar o ataque aqui na ala do rei, abrir linhas aqui na ala do rei, talvez trazer suas torres aqui para essas linhas que vão se abrir, certo? Não condena as negras, elas precisam da vitória, elas precisam tentar alguma coisa. Torre em C2 branco. E aqui o Andrew Mikhailshin, me desculpe pela pronúncia, ele fez a análise dessa partida lá no ChessBase e ele disse que o lance negro aqui foi um grave erro, o lance H5. E me desculpe, eu tenho que discordar dele. Ele disse que o lance certo seria bispo toma E2, rei toma E2, certo? As negras tentariam trazer suas peças aqui para a ala do rei para tentar um ataque. E ele se refere ao fato de que no final da partida as negras tiveram problemas graves por causa do bispo de casas claras das brancas, certo? Ok, eu entendo a visão dele. Ele viu o final da partida, viu que esse bispo aqui exerceu um diferencial no final da partida e que seria melhor você trocar os bispos agora e evitar os problemas que as negras tiveram no final. Só que você trocando esses bispos agora, você garante uma posição igualada, certo? As negras não podem pensar em algo igualado. As negras precisam da vitória. As negras precisam correr alguns riscos. Então, eu não vejo esse lance H5 como um erro grave das negras. Eu vejo como uma tentativa das negras de tentar alguma coisa. As negras não estão jogando por uma partida igualada. As negras precisam desesperadamente da vitória. E tirando os bispos do tabuleiro, você está tirando material do tabuleiro, certo? Com menos material, menos chance você tem de pressionar seu adversário. Menos material você tem para pressionar seu adversário. Então, eu não concordo com o Andrew de que bispo em E2 seria o lance certo. Talvez, matematicamente, jogando no computador, seria. Mas na situação do match, em que as negras precisam da vitória, eu gosto e concordo com o lance H5. Vamos abrir linhas nessa ala do rei, certo? C4 das brancas, G4 das negras e aqui, uai, pera. Esse peão branco está capturando o bispo negro, certo? Não, não está não. Se você quiser capturar esse bispo, sua torre cai. A gente tem que tomar cuidado com esses pequenos temas táticos, certo? Então, esse peão aqui não pode capturar o bispo, por isso as negras aproveitam o tempo para tentar abrir a posição aqui na ala do rei. As brancas jogaram B4, as negras responderam com F4, avançando esses peões como se não houvesse amanhã. Bispo em F2, e aqui as negras jogaram bispo em D7. Seguindo a mesma ideia que eu falei agorinha, que eu discordei com o Andrew, lá do ChessBase, bem, a ideia das negras não é tentar abrir a posição aqui na ala do rei. Então, seguindo essa ideia, eu acredito que, no final das contas, parece que é a mesma coisa, só que, devido à ideia, eu acho que o lance negro aqui deveria ser rei em F7 agora, ao invés de jogar bispo em D7. Por quê? Por enquanto, esse bispo não pode ser capturado, certo? A gente viu agorinha que esse peão toma bispo, a torre
de C8 e captura a torre em C2, ok? Então, quando a gente joga rei em F7, a gente está tirando o rei do caminho das nossas torres e as torres podem vir ajudar aqui nessa abertura de linhas. Tá bom, torre de A em C1, de repente o peão branco pode capturar o bispo e agora sim a gente retornaria com o bispo. Acaba que vai ser algo parecido com o que aconteceu na partida? Vai, só que vocês concordam que a ideia é a gente quer abrir a posição, por isso que a gente não trocou o bispo aqui? Então deixa as brancas realmente ameaçarem esse bispo, ser algo inevitável. A ideia é a mesma do que você fez na partida, só que você obrigou as brancas a fazer esse lance aqui, torre de A em C1, certo? E agora o seu caminho já está livre aqui para tentar abrir a posição da ala do rei. Bem, as negras, ao invés de jogarem rei em F7, que eu acho que seria interessante, jogaram bispo em D7. As brancas jogaram C5, ameaçando abrir aqui a coluna C. Bispo em F5, importunando essa torre aqui. Torre em C4. E agora que as negras tiraram seu rei aqui do caminho das suas torres. As torres agora estão livres para vir participar da festa de abertura da ala do rei. Certo? Aqui, um lance que eu jogaria, eu particularmente, seria torre de A em C1. Bem, a minha ideia é abrir essa coluna C, certo? Então vou botar todas as minhas forças nessa coluna C. Na partida, a Hou Yifan preferiu jogar o lance torre em D1. A ideia das brancas é, se peão toma C5, bem, esse peão já está apoiado, o avanço dele, certo? Então, as brancas vão tentar forçar as negras a capturar esse peão em C5 para o peão branco estar já na cara do gol, né? Já prestes a se promover. Eu acho que não é um lance tão favorável como torre de A em C1, porque a torre de A em C1 a ação seria mais imediata, certo? A pressão em cima dessa coluna seria imediata. O lance torre em D1 é algo um pouco mais a longo prazo. Mas ok, Hou Yifan está a meio ponto do seu título, quem sou eu para criticá-la? As negras continuaram com torre em G8, já entrando aqui na abertura da ala do rei. Bem, as negras evitam o lance G3 das negras, jogando G3 elas mesmas, certo? As negras capturam peão em G3, peão toma G3, e agora a coluna aberta das negras é a coluna F. Torre de A em C8, a gente ainda tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coluna C. F toma G4, F toma G4. Agora nós também temos a coluna H aberta. Desculpa, eu tinha falado F toma G4, H toma G4, eu tinha falado F, certo? Me desculpe. Rei em G2, o rei agora vai ficar olhando ambas as colunas aqui que estão abertas, só que o rei relativamente sozinho dá conta de tomar conta de quem estiver entrando por essas colunas. Bispo em D7, tomando cuidado aqui no avanço que as brancas estão fazendo, certo? As negras conseguiram abrir aqui a ala do rei, só que elas não podem esquecer que as brancas estão abrindo a ala da dama e o ataque branco está chegando por lá. Torre em H1, dominando a coluna H e ameaçando torre em H7, cheque. Bem, as brancas estariam obrigando as negras a jogarem torre em G7, trocando torres. Igual eu falei agorinha, o objetivo das negras não é trocar peças. O objetivo das negras é tentar manter o maior número de peças possível no tabuleiro para tentar pressionar de alguma forma que vai surgir na posição as brancas. As negras correm alguns riscos dessa forma, só que elas precisam da vitória. Bem, para evitar essa troca de peças, as negras jogam torre em G7, defendendo aqui a 7ª e a 8ª filas, só que não tem muito jeito.
C toma D6 e de repente a troca das torres aqui na coluna C é inevitável. As negras ainda capturam aqui o peão em D6, ele estava atacando aqui a torre em E7, só que agora esse peão branco aqui é um peão passado. As negras vão ter que tomar cuidado com esse peão. Bem, as brancas trocam as torres, tiram mais material ainda do tabuleiro. Bispo em C5, não tem como, as negras têm que trocar bispos, porque senão não é vantajoso para as negras. E agora, esse peão aqui, que já é um peão passado, certo? Ele está na cara do gol, ele também é um peão apoiado por um outro peão aqui na coluna C. Então a situação das negras não está nem um pouco confortável. As brancas trazem seu rei aqui para o centro. As negras atacam esse peão passado das brancas. Não tem muito o que ser feito. As brancas cravam aqui o bispo das negras. Torre em F1, cravando o bispo em F5. Rei em G6, defendendo o bispo. E agora é que as brancas voltam com sua torre para defender esse peão passado. Rei em G5. O peão branco começa a sua marcha para promoção. Torre em H8, meio que um lance de espera, certo? E agora é o peão de C que está ameaçando promover. Bem, a gente não pode deixar esse peão passar, certo? Então a gente tem que capturar ele. Só que a gente tem que capturar com o peão que estava defendendo o peão de A6. Então o peão de A6 cai. C5, bispo em B7, e agora esse peão da coluna A das brancas está passado. C4, A6, e é inevitável. Um dos dois peões agora vai promover, certo? Provavelmente o peão de A. E essa posição é injogável para as negras e a Maria Muzychuk abandona a partida nesse momento. E dessa forma ela tira sua coroa da cabeça e entrega diretamente na cabeça da Hou Yifan. Hou Yifan agora campeã mundial feminina de xadrez de 2016. Terminou o match com 6 pontos dos 5,5 que ela precisava. Maria Muzychuk terminou o match com 3 pontos. Foi um match bem jogado. A Muzychuk teve várias partidas que jogou muito bem, demonstrou grande força, só que na hora da conclusão não conseguia concluir realmente, certo? Toda vez que a Maria Muzychuk tinha uma vantagem, acabava que a partida terminava em empate. E a Hou Yifan, quando tinha uma vantagem, normalmente conseguia converter essa vantagem em vitória. Então, conseguimos terminar as análises do Mundial Feminino de 2016. As análises não param aqui na Central de Xadrez, eu estou analisando as partidas do Torneio de Candidatos, que também está acontecendo. Então, se você quiser conferir, já sabe, só clicar aqui no card aqui em cima. E é isso. Nós temos uma nova campeã mundial feminina. Parabéns para a Hou Yifan. China agora campeã feminina de xadrez. E não tenho mais nada a declarar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar em gostei. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!